Tela título: A Gênese do Homem do Fim do Mundo. Episódio 1. Brasis de contrastes. Ao enfraquecimento político do Norte e uma ascensão Na tela, política Otávio Santiago, do Sul. pesquisador. Esse Brasil dividido, No canto inferior direito, nessa divisão um intérprete de que vai Libras se traduz o estabelecer conteúdo. muito do que a gente entende hoje sobre essa discriminação contra a população do Nordeste, e a gente não pode olhar só para o hoje. É preciso entender essas raízes lá atrás para poder visualizar de forma o contexto. Bem, o regionalismo, Na tela, ele antecede Durval a região. Muniz, Na historiador. verdade, o regionalismo nortista, ele surge lá na década de 70 do século XIX, à medida que as elites desse espaço percebem a sua perda de centralidade, tanto econômica como política, do espaço nacional. Esse regionalismo ele vai se materializar, claro, em discursos, tanto discursos políticos como discursos artísticos, literários, Uma mulher segura uma placa com a citação: "Vocês são ótimos, mas trabalham em outro ritmo, né?" Um casal em frente à bandeira de Santa Catarina, foto em preto e branco de um homem vestido de cangaceiro em uma rua urbana. Por acaso. Uma história como essa, embora fale do presente, Manchete de jornal com o título: Nordeste tem novas espécies É humanas. interessante que quando a gente está na escola, a gente aprende assim que o Brasil foi dividido nos anos 40, depois dos anos 70, a divisão, essa ideia de divisão regional. E de fato, formalmente, no papel, essa divisão ela foi um pouco tardia nessa geografia que a gente estuda em colégio, mas se a gente for analisar a história detalhadamente, com mais minúcia, a gente percebe que durante esse período colonial brasileiro, houve divisões do Brasil em duas porções Norte e Sul, e de fato o Norte e Sul refletiam realidades muito diferentes. E é interessante ponderar que a prosperidade estava no Norte. Nesse Norte que se dividia, em contraste com o Sul, muitas vezes pela prosperidade do açúcar, enquanto o Sul era exatamente essa porção de Brasil que precisava ser explorada, conquistada por Portugal. Mapa do Brasil. A região Nordeste é destacada em verde, com as siglas de seus estados. Pintura de um engenho de cana. Homens, alguns escravizados, movem uma grande roda de moagem. Pintura de trabalhadores em um engenho movido a boi. Influenciavam decisivamente o destino da colônia. Desenho de um homem branco em uma rede, sendo carregado por dois homens negros escravizados. Pintura histórica do Porto de Salvador. Pernambuco prospera por Na tela, fazer um Alexandre produto Rocha, dar certo. historiador. O fator é esse, não é só o açúcar, você tem alguém que quando chegou conseguiu fazer uma estrutura que permitiu que você desenvolvesse uma cultura que tirava um produto que era muito interessante para fora daqui, que vai ser o açúcar num primeiro momento, mas eu sinto que é também uma questão de você saber administrar. Por que Pernambuco dá certo? Porque ela dá certo economicamente. O que leva a isso? Eu entendo um pouco de conhecimento mesmo do que é montar uma indústria açucareira, mas é também chegar num lugar que houve, vou chamar de menos resistência porque não é nenhuma, mas eles conseguem fazer com que o açúcar ali dê certo. Muitos donatários de capitanias hereditárias sequer vieram ao Brasil olhar, observar o que tinham recebido aí de mão beijada da coroa portuguesa. Mas em Pernambuco não, Duarte Coelho vai, leva a família e decide empreender em Pernambuco. Ele queria fazer ali, reproduzir ali em Pernambuco o que tinha acontecido nos Açores em relação à cana-de-açúcar e faz um investimento e pede autorização à coroa portuguesa para trazer pessoas da África para serem escravizadas. Quem recebe a capitania de Pernambuco consegue também fazer as rotas marítimas acontecerem de uma maneira consistente. Gilberto Freire vai falar sobre isso lá nos anos 30, no livro Nordeste, e ele vai escrever assim que o Brasil era o açúcar e o açúcar era o negro. E foi exatamente essa mão de obra escravizada que fez com que Pernambuco despontasse nessa economia colonial e depois Portugal tivesse que correr atrás para tentar viabilizar o resto da colônia. A prosperidade Baía de Todos do dos açúcar Santos, era tamanha repleto de que caravelas. despertou a cobiça de outras nações europeias. Mas navio aquele veleiro com a apogeu bandeira da Holanda. inaugurava também um capítulo cujo desfecho seria a falência da economia açucareira, a perda Pintura de uma prestígio grande e político caótica batalha em e, campo por fim, aberto, com o cavalaria e deslocamento soldados. do poder. Eles vão direto num cerne da produção açucareira, que era o mercado que eles estão querendo manter, e esse cerne é Pernambuco. Então eles invadem Pernambuco em 1630. Então, para garantir, eles vão atacar num mercado que é o mercado mais forte aqui, que é o açúcar. Onde está esse grande centro açucareiro? Pernambuco.
Agora, o açúcar teve seu fim. O açúcar vai enfrentar adversidades econômicas graves, sobretudo quando a Holanda passa por aqui e vai para as Antilhas, né? O Nordeste é a Holanda por 30 anos, a Holanda é expulsa por Portugal, né? Isso aí a gente está falando de um contexto de União Ibérica, daquele momento que Portugal e Espanha viram um reino só. Como a Holanda era desafeto da Espanha, o Brasil acabou pagando um pouco a conta disso. E aí, nesse processo de expulsão dos holandeses, eles vão para as Antilhas e estabelecem uma concorrência ao açúcar. Esse preço do açúcar cai, o açúcar começa a enfrentar dificuldade. E Portugal tinha uma maneira de administrar muito peculiar, que era assim, ele tinha uma atividade que estava ali no momento prosperando e ele direcionava atenção para essa atividade, mas na hora que aquilo não fosse mais interessante, ele ia para a próxima e abandonava o que se tinha para trás, né? Por isso que o Brasil acabou se transformando nesse período colonial em ilhas de prosperidade. Portugal faz isso com açúcar, depois descobre, né, mais uma descoberta que não é tão descoberta assim, o ouro nas Minas Gerais, e aí lá na frente migra para o café. Então existe essa transitoriedade das economias. O que a gente assiste é que os flamengos, ao estarem aqui, eles realmente criam um ambiente muito próspero. Não vai ser diferente eles irem para outro lugar, como é o caso das Antilhas. Então, a oferta vai aumentar, a demanda pode até crescer, mas necessariamente o preço vai começar a cair. E a nossa produção, ela não está tão bem de conseguir fazer, por exemplo, financiamento. Você não vai exigir isso da coroa. E os flamengos não, eles já têm um processo de fazer isso acontecer, porque eles estão ligados a banco. É sim um processo de concorrência também porque você, por mais que popularize determinado produto, não é uma coisa que fica também tão comum. Então você tem que ter o distribuidor na Europa. Quem é que fazia essas rotas todas? Essa conexão eu entendo que os flamengos tinham de uma maneira absurdamente mais eficiente. No interior da colônia portuguesa começa a se encontrar ouro. E aí você tem uma corrida monumental de pessoas, porque é uma maneira de você enricar. A coroa também monta toda uma estrutura para que isso possa correr e ela cobre a parte dela. A intenção da coroa era essa. Então, era uma chance de ascensão num período que não tem. Você não vai ter outra chance. Os Pintura de garimpeiros, a maioria negros, minerando ouro em um rio, foto antiga de homens brancos de terno e chapéu, barões do café. A capital mudou de lugar. O filme antigo em preto e branco de operários trabalhando em maquinário industrial. Foto da fachada da Indústria F. Matarazzo. Onde já se consolidava o presente. A prosperidade antes passageira e dispersa em ilhas Operários, de Tarsila do Amaral, exibe os rostos de trabalhadores de diversas etnias. O açúcar, né, na economia, que a gente tem aí o ouro, o café e depois a indústria, há um deslocamento desse eixo, tal eixo econômico e de poder que muito se fala até hoje, do norte para o sul, né? E aí a gente tem, inclusive, no século XVIII, o deslocamento, a transferência da capital do país, de Salvador para o Rio de Janeiro. Você começa a ter uma economia que é extremamente relevante para a coroa. Então sim, acaba que o eixo olha lá para baixo, né? Se a gente olhar o mapa comum, você olha mais a sul. Não é que um grupo é substituído pelo outro. Agora, esse grupo do café é um grupo muito forte. É um grupo que depois vai se jogar para dentro de indústria, vai procurar alternativa econômica para não ficar num produto só, ou seja, vai criar mais segurança para aquele lugar do ponto de vista econômico. Então tem outros movimentos que a turma que estava no eixo, na região que hoje é o Sudeste, eles tiveram um tino de dizer, peraí, essa aqui tem que ser, eu quero continuar grandão do jeito que eu tô, e para isso eu não posso ficar numa coisa só. Eu tenho que me preocupar que a sociedade também, porque eu preciso de mão de obra. A mão de obra escravizada, ela em teoria deixou de existir, mas as pessoas permanecem trabalhando numa condição ainda inferior. Dá até para ficar brincando com pejotização. Agora, é importante dizer também que a vinda da família real em 1808, que é a chamada inversão brasileira, né, vai provocar uma mudança muito grande, política, cultural, geográfica, e vai consolidar esse Sudeste que a gente visualiza hoje como esse ponto de concentração de investimentos. E aí a gente começa a ter uma nova narrativa de Brasil. O Norte, né, o antigo Norte que prosperava com açúcar, começa a entrar em decadência e aí vai surgindo com muita força esse Sul marcado pelo ouro, café, indústria, vinda da família real, urbanização e a vontade que se tinha de concentrar investimentos naquela porção do país. E isso se torna mais claro
quando em 1878 você tem a realização do Congresso Agrícola no Recife, onde você tem falas, inclusive separatistas, quer dizer, com as elites desse espaço insatisfeitas com a atuação do Império, né, justamente acusando o Império de privilegiar o sul cafeeiro em detrimento do norte açucareiro, né, e pecuário. Então, quando o Nordeste surge aí no final da década de 10, né, ele já é fruto de todo um regionalismo crescente dessa área, né? O Nordeste, mapa antigo que detalha para as províncias do Norte. Foto em sépia de crianças descalças e com roupas rasgadas. Se agravar. O Brasil, cada vez mais entusiasmado com o Sul, passou a conceber que o futuro da nação deveria ser branco. Aos nordestinos, vistos como miscigenados em excesso, restava no rosto a de um homem com chapéu de couro, em um cenário de país. sertão. Porque esse preconceito contra a população do Nordeste Na tela, tá de mãos no próximo dadas episódio. com o preconceito que se tinha com relação à mão de obra negra. Então, ser branco ou ser reconhecido como branco é fundamental para ter um espaço político, social, econômico nesse país. O nordestino é, por si só, extremamente misturado, né? Alimentou ainda mais esse desejo de dizer mesmo que o nordestino é alguém que é incapaz. E é incapaz por quê? Porque ele é misturado. Ele é muito misturado, é muito miscigenado. A ideia de uma limpeza social, vamos dizer assim, né? Infelizmente ela se mantém até hoje.